E aí, pessoal? Então a gente vai dar início à nossa última unidade do curso, né? A gente vai tratar de equações diferenciais. Inicialmente a gente vai tratar de equações diferenciais de primeira ordem, né? E na sequência equações diferenciais de ordem superior, ok? Aqui, assim, e a nossa programação. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O que a gente tem pela frente? Aqui. Tá, é isso, né? Deixa eu só enquadrar a parte importante. Então, pela nossa programação aí, tem a aula de hoje, teria uma aula 24, mas essa aula aqui eu só incluí como... essa aula aqui era a aula de lista de exercício, né? Aquela atividade que eu havia incluído aí como segunda lista de exercício, mas ela não vai acontecer, né? Já falei para vocês. Aula do dia 25 na sexta-feira, aula do dia 28 na segunda, aula do dia 30 na quarta-feira, lista de exercício na sexta e na segunda-feira, primeira segunda-feira e é isso? Hoje é quarta, aqui seria sexta, segunda, quarta, sexta, não, então vai ser dia 25, sexta, segunda, quarta, sexta é a aula do dia 2, ainda a aula teórica, né? Então a gente tem, antes da lista aí da avaliação, a gente tem 4 aulas, 4 não, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 aulas teóricas aí antes da avaliação, né? A gente vai avançando aí no conteúdo e verifica se existe a possibilidade de adiantar essa avaliação, essa lista, uma aula, né? Mas fica definido assim, então a gente teria ainda, além dessas aulas, dessa aula de hoje, mais 4 aulas, ok? E aí finaliza então a disciplina com a última lista. O que eu posso fazer aqui é talvez adiantar que a última avaliação aqui no dia 7 já tem que estar tudo pronto, praticamente, porque é a semana de provas finais. Deixa eu ver quando que foi marcada a prova final aqui. Prova final, dia 12. Tem um tempo aí. Dia 12 é a avaliação final da disciplina. Dia 7 a última nota. Bom, talvez eu adiante essa última aula que eu faça no dia 2, a lista de exercícios, né? E aí no dia 5 a nossa avaliação final, a nossa quarta avaliação da disciplina, não, avaliação final. E aí mantenha a avaliação final para o dia 12 mesmo, para dar um tempinho a mais para vocês estudarem, né? Para definir aqui, porque a avaliação é no dia, por exemplo, se for no dia 5, né, a quarta avaliação, eu não vou soltar os resultados no mesmo dia, vai demorar um pouquinho, pelo menos até lá pelo dia 7, para eu conseguir definir todas as notas direitinho de vocês, né? E aí então provavelmente só vão saber realmente quem está na PF lá pelo dia 7, né? E aí vocês ficariam, se a gente deixar, por exemplo, para fazer a avaliação final no dia 7 mesmo, a quarta avaliação no dia 7, aí, sei lá, eu ia soltar os resultados mais lá pelo dia 9, né? E aí você teria pouco tempo para revisar tudo, né? 3 dias aí. Não sei como é que tá as outras disciplinas de vocês. Mas vamos pensar aí. Dependendo do avançar do conteúdo, a gente adianta uma aula para deixar uma folga aí para quem for fazer prova final ficar mais tranquilo. Ok? Mas então, e aí é isso, né? Nossa aula de equações diferenciais começa agora. E o que a gente vai tratar aqui?
basicamente a gente está trabalhando com a seguinte situação. A gente vai pensar em equações, né, como o próprio nome já está dizendo, equações, em que os elementos, né, que vão aparecer nessas equações, os termos, né, eles vão ser derivadas, né? Derivada de uma função f, né, em relação a uma variável, né, variável x, por exemplo, a menos x igual a, sei lá, alguma coisa do tipo 2x. Aqui é uma equação que não faz sentido nenhum que eu estou colocando, tá? Na verdade pode até fazer dependendo dessa função, né? Sei lá, 2x ao quadrado. É uma equação. Eu estou dizendo que essa equação é uma equação que utiliza, né, o termo... aqui eu posso usar o dx, né? D mesmo, não d rho, df dx. Aquela notação de d rho é mais para, né, derivadas de funções de mais de uma variável. Aqui é o seguinte, né? Então eu tenho uma função, essa função eu não sei qual é a função, não conheço essa função, eu sei que a derivada dela ao subtrair de x, o resultado é 2x ao quadrado. Então são situações envolvendo esse tipo de abordagem que a gente vai tratar. A gente até tentou a gente até tratou, né, de algumas situações, por exemplo, envolvendo derivadas de ordem superior, por exemplo, né? Não sei exatamente se foi esse o exemplo que eu coloquei na prova, né? Eu acho que era... Mas, enfim, né, a gente trabalhou com isso, só que a diferença não deixa de ser uma equação diferencial, né? Sei lá, só que aqui a gente tinha uma situação em que a gente ia testar o resultado, né, para ver se era realmente isso, né? E a situação lá, a diferença, por exemplo, sei lá, um x e um y aqui, por exemplo, né? Qualquer coisa do tipo. E a gente testava isso, se fazia sentido essa igualdade, né? Só que a diferença primordial lá era o quê? Né? Em relação a isso, essa função para a gente era explícita. Eu tinha uma função f de xy igual a, sei lá, um x ao quadrado mais 2y, por exemplo. Né? Era dada essa função para a gente. Ok? E aí você só tinha que pegar isso, fazer as derivadas, né, de ordem superior, aqui no caso, derivada de segunda ordem, né, para a função em relação à variável x, em relação à variável y, derivar e encontrar o resultado. Aí isso era bem óbvio. Para a situação específica envolvendo equações diferenciais, né, o que acontece? Eu não tenho, nessas situações, eu não sei qual que é a função, qual que é essa função f, né? Eu sei que a derivada dessa função subtraída de x vai produzir esse resultado, mas a função em si eu não conheço, né? A função em si eu não conheço. Ok? E aí por que a gente está iniciando então com... Assim, eu nem... Né? Então a gente está tratando de equações diferenciais de primeira ordem, tá? EDO de primeira ordem. E aqui a situação é a seguinte, ó, de primeira ordem está relacionado com a ordem de derivação aqui, então eu tenho uma derivada apenas. Isso parece que está travando. Então,
eu estou trabalhando com equações em que as derivadas, elas são de primeira ordem apenas, tá? Então, por isso, equações diferenciais de primeira ordem. E a primeira situação envolvendo essas equações que a gente vai tratar é justamente a seguinte, né? Eu tô... E aí você vai ver isso, né, ao longo do livro. Sim, e o livro que a gente está tratando é o volume 1, tá? O volume 1, o tópico de equações, né, começando desde a base mesmo de equações diferenciais de primeira ordem de variáveis separáveis e lineares. É o capítulo 14, tá? Capítulo 14 do volume 1. Do volume 1 do Guidoriz, tá? Então esse é o tema. A gente vai avançar para as outras unidades, né, na sequência. E aí a gente vai depois, né, também avançar para o volume 2. Mas aqui a base é o capítulo 1, né? A gente tá vendo tudo do começo. Eu acho que não tem, pelo menos na última reformulação não entrou EDO, embora seja de primeira ordem, não entrou em cálculo 1, tá? E aí por isso que a gente está vendo desde o começo. Então, e aí então a gente vai, a primeira, né, primeiro tema que a gente vai tratar aqui em relação às equações diferenciais são né, equações diferenciais ordinárias de variáveis separáveis. Nesse caso, e aí é bem comum você ver esse tipo de notação, um dx, dy, por exemplo, né? Você vai ver também dy, dx, né? Um dx, dt, e a mesma situação para a gente, ó, né? É a mesma situação em que você está tratando aqui, df dx, por exemplo. O que acontece aqui, né, para a nossa df dx, por exemplo, né? Você tem uma função f de x, e aqui a gente está tratando de função de uma única variável, tá? Função de uma única variável. A função é de uma única variável, ok? A função, né, que envolve a derivada é uma função de uma única variável, mas uma outra variável vai aparecer aqui, depois a gente explica a situação. Então, aqui, o que acontece? Né? Quando eu tenho então a derivada para essa função em relação à variável x, né, o que acontece? Eu olho, né, a minha função e o termo, né, o x é o meu termo independente, né, o x é meu termo independente. Então, em termos de notação, isso aqui para a gente é, né, simplificando, eu tenho exatamente isso, né? Variável de derivação é a função é x, né? E a função, né, cujo o termo dependente agora, se a gente estivesse olhando, por exemplo, porque é comum a gente chamar isso de y igual a f de x, né? Ou igual a f de x, né? Sem derivar aqui. E aí, então, para a nossa aplicação na função, produz um valor y, e esse valor y, né, é o nosso valor dependente, a nossa variável dependente, ou seja, o y depende do resultado do x, né, do resultado de x que eu substituí na função. Então, x é independente, porque eu posso pegar valores aleatórios do domínio da função, substituir na função, calcular o termo que depende desse resultado, ok?
E aí, quando a gente enxergar isso, trazer isso para esse tipo de função, por exemplo, você vai enxergar o x aqui, por exemplo, como uma função de t. Então, a gente está tratando aqui, né, um x como sendo um x de t, né? Ou seja, é uma função, o x é uma função que depende da variável t. Aqui a mesma situação, né? Isso só são notações, tá? Você tem que enxergar as coisas baseadas nesse princípio, né? Porque o comum é a gente ver a f, né, da f de x, a notação é derivada, né? E se a gente for pensar então ali em termos de notação, aqui a gente está tratando com a derivada da x de t, né? Para essa situação aqui, né? Nessa situação, o que acontece? Eu estou trabalhando com a derivada de uma função x que tem variável, né? Agora aqui o x para a gente é a variável dependente e o y é a variável independente. Ou seja, o y é o valor aleatório que eu pego do domínio da função, substituo na função x para calcular o valor exatamente de x, né? Aqui é só para fazer esse tipo de situação, tá? Derivada, fazer a confusão na cabeça. Olhar o x como sendo uma variável dependente de y, né? E não o contrário, né? Então, tendo essa situação. E aqui é a nossa situação típica, né? O y como sendo a nossa variável dependente de x e o x variável independente, ok? Então temos essas situações aqui, né, em termos de notação, envolvendo equações diferenciais. E aí a gente vai então olhar, por exemplo, para uma equação, e aí pegando o tópico de equações diferenciais, né, de variáveis separáveis, o que acontece? Eu vou enxergar, por exemplo, para uma derivada em relação, vamos colocar uma função de t aqui, não sei se vai ficar mais claro para vocês. E aí coloquei a equação, coloquei a igualdade e transformei isso aqui numa equação, né? E a gente vai olhar isso aqui, por exemplo, como uma função g de t que multiplica a função h de x. E aí por isso que é o termo separável, porque eu consigo separar a variável t da variável x, ok? Então, quando você observa que você não sabe qual que é a tua função, mas você sabe que ela produz esse resultado, né? É desse princípio que a gente está partindo, de uma função que eu não conheço, que eu desconheço a função, mas eu conheço a derivada dela. A derivada dela vai produzir essa situação aqui, né? Uma função, só que essa minha função, uma função x de t, que foi derivada em relação à variável t e produziu esse resultado, ó. Produziu uma g de t, né? Eu posso enxergar isso como sendo uma função g de t que multiplica a função h de x, ok? E aí, então, no resultado, eu enxergo o resultado como variáveis separáveis, né? E aí, vamos ver alguns exemplos, né? E aí, por isso, então, que é esse tipo de situação, então, chamadas aí de equações diferenciais de variáveis separáveis, ok? Então, a gente está tratando em que eu consigo separar as variáveis x e as variáveis t, e aí a situação também envolvendo y, por exemplo. Dx dt, e a notação do cálculo 2 está forte aqui. Dx dt. Pensar aqui num exemplo bem simples. Está naquele formato em que a função g de t é a função t e a função h de x é x ao quadrado, né? E aí, então, como
eu consigo escrever a minha função, a minha equação na forma de g de t multiplicando a função h de x, então eu digo que essa é uma equação de variáveis separáveis, certo? Uma situação, por exemplo, em que eu tenho essa equação, por exemplo, não é de variáveis separáveis, porque a situação aqui envolve uma adição, tá? Envolve uma adição. Eu sei que a função y, quando derivada em relação à variável x, né, vai produzir isso, mas é um outro tipo de equação em que eu não consigo separar as variáveis na forma de uma multiplicação, ok? Eu não consigo escrever isso como sendo uma função de variável, no caso aqui é y, né? Ou, ao contrário, né? Sempre há. Mas a ordem também da multiplicação aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Só que eu não consigo enxergar isso como um produto, né, de funções g de x e h de y, ok? Eu não consigo enxergar isso aqui como produto, né, como um produto das funções, né, separando as suas variáveis, né? Diferente, por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, dx dt igual a 1 mais x ao quadrado. Essa equação é uma equação de variáveis separáveis. Como é que eu conseguiria enxergar isso aqui como sendo o produto de um produto de duas funções, né, da função g de t e da função h de x agora, né? Observe que as variáveis mudaram. Lá era g de x, h de y, né? Ora, se a função g de t for 1, mas não exatamente esse 1 aqui, tá? E a função h de x for igual a 1 mais x ao quadrado, você enxerga isso como sendo, né, uma multiplicação. Ou seja, né, uma separação de variáveis em que 1 vezes 1 mais x ao quadrado, a multiplicação por 1 vai tornar isso exatamente a mesma coisa, ok? Então eu posso enxergar isso aqui como sendo a nossa variável t, a nossa função g de t, que vai expressar uma multiplicação, um produto. Ah, mas então eu poderia enxergar a equação anterior como sendo um termo constante 1, por exemplo, né, uma função constante para multiplicar ali isso aqui, ó, né? Mas o que acontece aqui? Aqui eu já tenho duas variáveis. Eu já tenho a variável x e eu já tenho a variável y. Então eu estou enxergando isso aqui, cada uma dessas, como sendo uma função. Eu não posso acrescentar uma terceira função. Mesmo que eu acrescentasse aqui, eu não conseguiria resolver o problema de enxergar isso como produto, né, entre duas variáveis. Ok? Espero que todos consigam entender essa diferença. Aqui, ou nesse exemplo em específico, nesse aqui, né, eu não tenho a terceira variável, a segunda variável, desculpa, eu tenho a variável x, mas observa que a função é a derivada dessa função em relação à variável t, né? Se você olhar para o t, né, o resultado disso, né, o resultado
dessa derivada como sendo igual a 1, né? Ou seja, a tua função constante. Observa que eu tenho duas situações aqui. Eu olhar para função g de t igual a 1 não significa que eu estou derivando essa função. Não significa que eu estou derivando essa função. Certo? Eu não estou derivando essa função. E eu não estou derivando essa função. Eu estou dizendo que uma função qualquer desconhecida, ao ser derivada em relação à variável t, vai produzir esse resultado. E o resultado eu consigo enxergar como sendo o produto de duas outras funções qualquer. Aí, ok? Qualquer não, porque eu vou estar enxergando a função aqui, então, a função definida. Ok? Então, é uma função que ao ser derivada em relação a uma variável específica, né, que vai estar definida lá, você derivou em relação a x, derivou em relação a y, vai produzir uma nova função. Né? E essa nova função, se eu consigo enxergar como produto de duas funções em que eu consigo separar as variáveis, a variável x e a variável y, por exemplo, ou a variável t ou a variável x, então eu estou tratando de equação diferencial de variáveis separáveis. Ok? Mais uma vez, se eu estou tratando com uma equação diferencial, né, que envolve derivada de primeira ordem de uma função, e eu consigo enxergar o resultado disso como sendo o produto de duas outras funções, que automaticamente eu consigo perceber nessa função uma variável e a minha segunda variável, então eu estou tratando de equação diferencial de variáveis separáveis, ok? Vamos ver uma situação aqui envolvendo uma dessas equações e o que a gente vai perseguir aqui. Então a ideia aqui, talvez você já tenha notado, é o quê? A matemática sempre busca isso, pelo desconhecido, né? O valor de x, calcula o valor de x que não é conhecido. Só que aqui o nosso x desconhecido é uma função inteira, né? Observa que eu tenho que o resultado dessa função, né, é uma derivada, eu sei o resultado da derivada, mas eu não sei a função. E aí, você pode pensar automaticamente, mas o resultado para uma derivada, né, se eu tenho a derivada e eu quero encontrar a função anterior, a primitiva dela, basta eu fazer a integral, né? É mais ou menos essa ideia, mais ou menos essa lógica que a gente vai empregar aqui para resolver esse tipo de equações, equações diferenciais. Mas em algumas situações nem precisa envolver integral. Né? Para esse caso envolvendo, por exemplo, as equações de variáveis separáveis, né? A situação aí para resolver é bastante tranquila, né? Que é o nosso primeiro passo. Mas aí deixa eu ver um exemplo aqui. Tá. No exemplo, eu tenho uma função x de t igual a menos 2 sobre o quê? Sobre um t ao quadrado menos 1. E eu quero verificar se isso aqui, se essa função é a função que produz essa equação diferencial dx dt igual a tx ao quadrado. Certo? Mas olha a situação. Se você pegar e derivar isso, né, em relação à variável t, você vai ter o quê? Você vai ter o menos derivar, né? Regra do quociente, derivado da primeira zero, né? Então zerou toda a primeira parte, menos, repete a primeira função, que é 2, então menos 2 vai ficar positivo, 2 que multiplica derivada disso aqui, né?
2t, e o resultado todo dividido por t ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, certo? Que vai ser igual a 4t e 1t ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Então, se você derivar essa função, a função x de t, você encontra esse resultado. E você sabe que a derivada da função x de t em relação à variável t é o quê? Tx ao quadrado. Ok? Então, daí a necessidade de a gente enxergar isso aqui como sendo uma função, né? Como sendo aquela situação, né? O nosso dx dt é igual à função g de t que multiplica a função, nesse caso, a função h da x de t. Ok? Que a nossa função h agora depende da variável x, né? Só que a gente pode enxergar ela como sendo uma composição com a função x de t. Né? Isso aqui é a notação de derivada para a função, né? E isso aqui é a nossa função g de t, né? Separando as situações, eu tenho que a função g de t é igual a t e a função, né, da função h da x de t vai ser igual a esse x ao quadrado aqui, né? E aí, o que acontece, né? Então, eu teria que a derivada para isso tem que ser t que multiplica o x ao quadrado, né? A gente derivou a função, né, x de t, como um passo para saber qual que é o resultado dessa derivada, mas não necessariamente significa que a gente vá usar essa derivação aqui em algum momento. O que acontece? Então, eu sei que a derivada da função x em relação à variável t vai produzir esse resultado. Mas o que acontece? Vai produzir isso, né? Produz isso. Mas o que acontece aqui? Né? Se você derivar a própria função, a x de t, você encontra isso como resultado. E aí, a situação é a seguinte: a função x ao quadrado é uma função para a gente, que é, na verdade, uma função que depende da variável t, né? Então, eu tenho uma x de t, ou seja, o meu x é a função x de t, que é tudo isso aqui, ó, né? Como se a gente estivesse trabalhando com uma h composta da função x, né? Composta aí com a variável t. E aí, de modo que a gente vai ter ali essa situação, né? A derivada, né? Essa notação de derivada é o quê? T que multiplica a função x elevado ao quadrado. A função é menos 2 sobre t ao quadrado menos 1 ao quadrado. Certo? De modo que isso é t menos 2 elevado ao quadrado é 4 positivo, e aqui t ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. E isso é 4t dividido por t ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui tem uma situação que a gente está... Acho que eu não cheguei a comentar no início do exercício. Aqui a gente conhece a função x de t,
né? Aqui eu estou partindo de uma função conhecida, eu só quero verificar se ela realmente é a solução para essa equação diferencial. Tá? Observa a ideia. Tá? Então a gente está partindo do princípio de uma equação conhecida, eu só quero testar se ela é solução para a minha equação diferencial. Uma função conhecida. Pegamos e verificamos que se eu derivar a função sozinha, eu vou encontrar esse resultado. Mas por meio dessa lei aqui, ó, eu tenho uma situação diferente. Eu tenho que t vezes x ao quadrado é o resultado dessa derivação. E aí a gente só vai testar isso considerando isso, ó, considerando o x aqui, ó, como sendo uma função que depende da variável t, ok? Que é tudo isso aqui na verdade, certo? E aí, mais uma vez, a gente está tratando de funções em que eu consigo separar as variáveis. A variável t e a variável x são separadas aí bonitinho, e eu consigo enxergar isso como uma função g, né, igual a t, e uma função h de x, né, que depende da variável t ou x, né, também como sendo x ao quadrado. E aí, quando eu faço a substituição, que a gente tratou disso, né, pegou essa regrinha e tentou reescrever isso como sendo funções de variáveis separáveis, né? E exatamente a gente conseguiu fazer isso, né? Fazendo a multiplicação do t com x ao quadrado. E observa que a notação de derivada aqui, ó, né? A gente não está resolvendo, né? Colocou aqui, a gente não está derivando esse lado, tá? Isso aqui é só a notação de derivada da equação, da igualdade. A gente só está transformando essa parte aqui da função, mas não necessariamente está derivando, ok? Não está acontecendo derivação aqui, certo? Observa que é só substituição. Ó. T, o x é a minha função, né? X de t. Então, ele está elevado ao quadrado, substitui tudo aqui no lugar do x pela função. E o resultado para isso é exatamente 4t dividido por t ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? Mas se a gente for considerar só essa informação, por exemplo, eu não chego a lugar nenhum. Estou dizendo, a tua derivada é para x de t, mas se a gente não tivesse essa informação aqui, ó, se a gente não tivesse feito essa derivada e a gente tivesse só com essa informação, tivesse tivesse a função e tivesse a equação, né? E não tivesse feito a derivada. O que, que eu ia concluir? Eu só fiz uma modificação aqui na função, mas eu tenho o quê? Que a derivada para essa função, e aí eu até poderia reescrever isso assim, né? Reescrever a função, mas sem necessariamente saber se sem necessariamente saber o resultado, né, que produziu, né, qual foi a regrinha que produziu essa derivação aqui, ok? E aí quando eu comparo então a função, a derivada, né, aplicando agora a regra de derivação para essa função aqui em relação à variável t, vou obter exatamente o mesmo resultado e daí a conclusão de que os dois resultados são iguais, ou seja, essa função é a função, né, que ao ser derivada vai produzir exatamente essa situação aqui. Ok? E essa situação é na verdade isso, né, quando eu fizer as substituições devidas que eu for, né, que eu tiver que fazer. Ok? Isso é uma possibilidade. Certo?
Tem não. Tem um exercícios aqui para vocês verificarem, né, o que é variável separável, o que não é. Eu acho que está bem óbvio. Vocês podem tentar fazer, né? Qual das equações? Vamos testar essa situação aqui. Eu tenho a função x de t é igual a tangente de t. E isso é dx de t igual a 1 mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. É uma equação de variáveis separáveis? É uma equação de variáveis separáveis, né? E se você for considerar, observa que eu tenho uma única variável aqui, então eu posso considerar a outra função, né, a função g de t, como sendo uma função constante, né? Como sendo uma função constante igual a 1, por exemplo, certo? Mas eu quero testar se isso aqui, né, se isso aqui é a solução para essa equação diferencial. Observa que não é tão óbvio assim, né? Não é tão óbvio você olhar para essa equação e dizer, isso aqui é solução para essa equação, né? Essa função é solução para essa equação. Então é isso que a gente vai testar. Se a gente for fazer aqui a derivada de t, da função x de t, o que vai acontecer? O que é a tangente de t? Tangente de t... Você pode trabalhar com a definição ou pode pegar a regrinha que você tem, que é a tangente, e ainda não estou derivando, né? É o seno sobre cosseno. Acho que fica até mais fácil de vocês enxergarem isso. E aí, a derivada para isso... A derivada para isso, então, seria o quê? Regra do quociente. Bom, não sei se... tem a definição lá, mas aí... Tem a definição, né, para derivada da tangente de t, que é a secante ao quadrado, né? Mas tem outra situação que eu queria mostrar para vocês. Que eu acho que fica até mais fácil para testar ali. Então, repete deriva a primeira, derivada do seno é o cosseno, multiplica pela segunda, então cosseno de t, menos, agora vai repetir o seno, né, de t, e vai multiplicar pelo derivado do cosseno, que é menos seno, e aí vai tornar esse resultado positivo, isso tudo dividido por cosseno de t elevado ao quadrado, fica cosseno ao quadrado de t, né? E aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o resultado. Não, vou colocar aqui embaixo. Então, tu vai ter cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, né? Isso tudo dividido por cosseno ao quadrado de t, que vai ser igual, né? Relação fundamental da trigonometria, isso é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de t, né? É uma forma de enxergar. Ou isso é secante ao quadrado de t, né? Também pode ser escrito dessa forma. Ok? Mas vamos ficar com essa definição aqui. Isso aqui, né, se você continuar, isso aqui vai ser exatamente igual a secante ao quadrado. Mas não tem problema parar aqui também, tá? E aí a situação, né? Então, eu sei que o resultado, né? Esse resultado, tenho que enxergar esse resultado, ó, né? O que acontece? Se a função, né, isso aqui é a derivada, é a função x que foi derivada em relação à variável t e o resultado é 1 mais x ao quadrado. Eu tenho que enxergar isso aqui como sendo
exatamente esse resultado aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado de t. Como? Né? Como que eu vou transformar um x, 1 mais x ao quadrado, em 1 sobre cosseno ao quadrado? Porque que acontece? Se essa função x for exatamente essa função x que está definida aqui, ó, né, a gente derivou a função x. A gente derivou a função x. O resultado dessa derivada, se eu não errei, é 1 sobre cosseno ao quadrado de t. Ok? O resultado dessa função derivada é exatamente isso. Mas eu tenho a mesma situação. Eu estou dizendo que a função x, né? A função x é exatamente essa função que está colocando aqui. Na verdade, eu estou testando se essa função x é a solução, né, para essa equação. Porque o que é a solução para essa equação? É buscar a função, né, que vai produzir exatamente essa derivada, certo? Porque aqui a notação é bem óbvia, é a derivada de uma função que vai produzir esse resultado, né? Derivada dessa função em relação à variável t produzindo esse resultado, ok? É óbvio. Mas essa função é a função x de t? É isso que eu estou testando aqui, né? Então a gente vai verificar o quê? Que o nosso dx, e eu posso mudar a notação lá para testar. Eu vou manter aqui, ó, esse dx dt só para não fazer confusão com esse aqui que a gente acabou de testar, tá? Isso é igual a 1 mais a mesma situação, o x ao quadrado. Mas o que é o x ao quadrado? É a tangente, né? O x, né, se for solução, o x é uma função que depende da variável t, né? Então, é essa função. Ou seja, x ao quadrado e o x é a tangente de t, então fica tangente ao quadrado de t, que é igual a 1 mais tangente ao quadrado, se a gente for pensar, vai ser o quê? Vai ser o seno ao quadrado de t dividido pelo cosseno ao quadrado de t, né? Que vai ser igual a 1 mais, e aí eu posso pensar isso, né, como uma adição de fração com denominadores diferentes, 1 mais seno ao quadrado de t dividido por cosseno ao quadrado de t, que é igual ao quê? Denominador igual, comum, vai ser o cosseno, né? Cosseno ao quadrado de t, cosseno dividido por 1 é 1, que multiplica, desculpa, cosseno ao quadrado de t dividido por 1, é que eu estou olhando isso aqui como sendo uma fração de denominador 1, cosseno ao quadrado de t dividido por 1 é cosseno ao quadrado de t, vezes 1 é o cosseno ao quadrado de t, né? Mas, agora sim, né, o resultado é 1, cosseno dividido por cosseno, o resultado é 1, sobrou o seno ao quadrado de t. E o resultado para isso, né, relação fundamental, 1, e o cosseno ao quadrado de t dividindo aqui, né, que é exatamente a situação em que a gente encontrou, né, como resultado para aquela derivação. Observa que aqui a gente derivou só para saber qual que é o resultado da derivada de t. Mas a gente não aplicou, volto a frisar novamente, a gente está testando se a função x é a solução para uma equação diferencial. A gente não aplicou em nenhum momento isso aqui, nessa derivação, nessa equação. Essa equação é simplesmente substituição da função x, né, da função x aqui. E aí, aqui também nesses cálculos não foi usado derivada, é só cálculo, né, normal, e verificar se a gente tem solução para aquilo. Né, se as duas soluções elas são iguais, né, se bate o resultado, né, da derivação em que você fez, né, só para comparar com o resultado final, porque aqui você já tem
a definição do que seria a derivada dessa função, né? Ok? Eu não acredito que eu não estava gravando toda essa parte. Eu acho que eu estou uns 25 minutos falando sozinho aqui e eu não estava gravando a aula. Tudo de novo. E aí, tudo de novo, então, senhores. Eu tinha colocado um exemplo que era justamente envolvendo uma função constante. Vamos lá, tudo de novo. Eu tenho uma função x de t que é igual a 4, né? E a derivada para essa função em relação à variável t vai ser o quê? Vai ser um t que multiplica um x ao quadrado menos 16, por exemplo. Observa que se é uma função constante, a derivada para isso, o resultado vai ser zero. Então a gente tem que enxergar um zero aqui, né, como resultado dessa derivação. A gente tem que enxergar um zero aqui para essa função. Ora, isso vai acontecer, né, naturalmente, né, fazendo as substituições devidas. Se esse 4 for solução para essa equação, né, se essa função x de t for solução, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, substituindo o 4 aqui, o resultado é t que multiplica 16 menos 16 dá zero, então t vezes zero é zero. Ok? E o resultado para isso é zero, como a gente queria encontrar, né? Então, essa função aqui pode muito bem ser a solução para essa EDO, para essa equação diferencial. E aqui a gente vai introduzir o tópico então de soluções constantes, né? E a gente está tratando de uma função constante, né? Que ao ser substituída na equação, eu vou produzir exatamente o resultado da derivada que eu estou buscando, certo? E aqui a gente vai analisar o quê? O que a gente precisa, né, ter em mente? Que se a gente considerar, né, se a gente está tratando então de uma função constante, né, uma solução constante, e aí tenha em mente o quê? Se a gente fala de solução de uma EDO, a gente está buscando então uma função que satisfaz a equação, é uma função que satisfaça aquela equação em específico. Essa função pode ser uma função constante, pode ser uma função do segundo grau, pode ser uma função do primeiro grau. No caso específico em que essa função é uma função constante, você sabe o que? Automaticamente que o resultado para essa derivada tem que ser o quê? Tem que ser igual a zero, né? Se é uma função constante, isso aqui é igual a zero. Ora, se a gente tem variáveis separáveis, se eu consigo expressar isso como sendo o produto entre duas funções, né? Eu posso dizer que essa função aqui, ó, né? Essa função aqui é igual a zero e acabou, né? O resultado para a derivada toda vai ser zero, independente da função g de t aqui, né? Assumindo que g de t seja uma função qualquer diferente de zero, né? Mas se eu disser que isso aqui é igual a zero, né? E essa função, já que eu estou expressando isso como sendo um produto, né? Eu vou tornar todo o resultado igual a zero. Dizer que isso aqui é zero é a mesma coisa que está buscando o quê? As raízes para essa equação, né? Então, a gente está tratando de uma situação em que a solução constante, né? E isso aqui está posto como um teorema. Não é um teorema, mas enfim. Variáveis separáveis. Se eu faço isso, se eu busco então a raiz para h, né, eu estou definindo aqui
essas raízes, ou raiz ou raízes, dependendo do tipo de equação, elas vão ser, então, colocar raízes, são as funções constantes. E essas funções são soluções para a equação derivada, para a equação diferencial. Ok? Basta você observar o seguinte, né? A solução de uma EDO é uma função. Ok? É uma função. Essa função específica é uma função constante. Então, automaticamente, qual que é a derivada de uma função constante? A derivada de uma função constante é igual a zero, ou seja, você sabe automaticamente que o resultado dessa derivada é zero, mesmo que você não conheça a função. Se ela for constante, você automaticamente assume que esse resultado aqui, ó, tudo isso aqui tem que ser zero. Considerando que a função g de t não seja igual a zero, o que sobra para ser zero é a função h de x. Se h de x for igual a zero, ou seja, se você estiver buscando as raízes, se você buscar as raízes ou raiz para essa função, ou seja, igualar isso a zero, né? Se isso aqui for zero, o resultado, né, dessa multiplicação também vai ser zero. Coisa chata do caramba. Certo? E aí, com isso, então, as raízes, né, se transformam automaticamente nas funções constantes. Né? Você vai ter uma função f de x igual a um valor numérico, 1, por exemplo. Né? F de x igual a menos 3. Nesse caso aqui, ó, né, se a gente fosse buscar as raízes para essa equação aqui, o que seria? X ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, x é igual a mais ou menos 4. Tanto o 4 positivo, que a gente testou e viu que é a solução para essa equação, quanto o menos 4 poderia ser solução constante, ou seja, uma função constante que satisfaz essa igualdade. Ou seja, se você substituir no lugar do x o menos 4, o que vai acontecer? O resultado também vai ser igual a 16, né? 16 positivo, menos 16 a 0. 0 vezes t é 0. Certo? E aí, a gente tem isso, ok? Então, e aí a gente já está saindo agora, ó, da situação em que a gente estava apenas testando se uma determinada função era solução para uma EDO, por exemplo. Agora a gente já está partindo para busca de funções que satisfazem a nossa igualdade, né, a nossa equação diferencial. E aí buscar uma solução para uma equação diferencial é buscar uma função que vai satisfazer aquela igualdade. Então, a solução de uma equação diferencial é uma função. O primeiro caso e o caso mais particular e mais óbvio possível é que a solução para essa EDO seja uma função constante, né? É um valor numérico. E aí, quando eu vou ter isso? Quando você buscar as raízes da equação h de x, né? Já que você tem variáveis separáveis e está expressando isso como a função g de t multiplicada pela função h de x, se você buscar as raízes de h de x, você tem, então, as soluções aí constantes, né? Constantes, e na sequência a gente vai ver soluções não constantes, né? Não sei se na aula de hoje, mas pelo menos pelo menos nas aulas seguintes a gente vai ter que fazer isso. Vamos ver um exemplo aqui. E eu quero buscar as soluções constantes, né?
as funções constantes que transformam essa igualdade em igualdade verdadeira. E a gente pensa em x como sendo funções, tá? Essa variável x, a variável x é uma função, e é uma função, né? Nesse caso a gente está buscando uma função constante para isso. O que mais que eu tenho que falar aqui? Sim, e é uma derivada, uma equação diferencial, né, de variáveis separadas. E a variável t aqui? Né? A variável t é a própria função constante, g de t igual a 1. Né? Mas nesse caso a g de t não é a solução para isso aqui, porque se ela é a função constante igual a 1, ela não torna o resultado dessa derivação igual a zero. Né? Porque o que acontece? A gente está buscando uma função x de t. Observa que isso aqui é uma função, isso aqui é uma função x de t. Ok? E isso aqui é a própria função x de t. Certo? E a gente está buscando, então, quem que é x de t? Nesse caso, eu poderia dizer que x de t é uma função constante, mas não necessariamente qualquer função constante. Por exemplo, se x de t for 3, é uma função constante, né? Mas o que acontece aqui? 3 elevado ao quadrado menos 3, o resultado, né, é igual a 6, certo? O resultado é igual a 6. Mas, se você derivar essa função, né, função constante, x de t, o resultado tem que dar zero. Então, automaticamente, você conclui que essa função aqui, ó, não pode ser solução para a nossa equação diferencial. Porque, ao derivar essa função, você encontra zero. Se você substituir a função x de t aqui, o resultado vai ser 6 e não 0, né? Ok? Só vai encontrar, né, a função constante quando isso acontecer. A gente está expressando dx dt, né, como sendo uma função do tipo g de t que multiplica a função h de x. Né? E aí o que acontece? G de t é 1. Para esse caso em específico, é como se eu estivesse olhando para isso. Né? G de t lá, multiplicando, função constante. Então ela não pode ser zero. Mas a função h de x pode ser zero. Né? E fazendo isso, ó, x menos x igual a zero, você encontra o quê? Substituindo, ou colocando em evidência, né? X menos 1 igual a zero, ou x é igual a zero, ou então x é igual a 1 positivo, né? A multiplicação, então esse x é zero e torna todo o resultado igual a zero, ou essa parte aqui é igual a zero, ou seja, o x menos 1 é igual a zero e o x vai ser igual a 1, ok? A mesma situação. E aí, então, você tem as raízes, ó. Você tem as duas raízes. E você pode enxergar isso como sendo, as duas raízes não são essas, né? Isso aqui eu só coloquei, são essas, né? O zero e o menos 1. Você pode colocar as funções constantes, né? E aí a gente vai expressar isso como sendo um x de t igual a zero ou x de t igual a 1 positivo.
nessas duas situações, travou aqui. Nessas duas situações, né, x de t igual a 0 e x de t igual a 1, se você deriva, o resultado dá 0. Né? Deriva aqui, o resultado dá 0 também. Se você substitui isso como solução dessa equação, 0 elevado ao quadrado é 0, menos 0 é igual a 0, ou seja, se é uma função constante, se é uma função x é uma função constante, o resultado dessa derivada você sabe que tem que estar 0. Né? Fazendo essa substituição de função constante aqui, né, o resultado é igual a 0. Se você substituir o menos 1, se você substituir o 1, desculpa, e o 1 aqui, o resultado para isso é 1 menos 1, que dá 0 também. Aqui observa o seguinte, ó, a gente está olhando para o x como sendo a função x de t, né? X como sendo a função x de t em qualquer parte dessa equação. Então aqui você tem a função x de t, né, derivada em relação à variável t, ok? Aqui você tem a função x de t, né, uma função x de t elevado ao quadrado, e a função aqui normal, a função x de t. Ok? Nesse caso em específico, a gente está buscando o que? A solução constante para essa equação, ou seja, você está buscando a função x de t e que o resultado é um número, né? Uma função constante é um número. Mas nem sempre, por exemplo, tu vai ter uma solução constante para uma EDO, né? Nesse caso aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Olhando isso aqui como sendo de variáveis separáveis, né, eu posso ver isso aqui como sendo t ao quadrado menos 1, que multiplica 1 sobre x. Né? Essa primeira parte aqui é a parte... essa é a primeira parte que é diferente de zero, e aí o que a gente iguala é a função h de x igual a zero, né? Só que se você fizer isso aqui igual a zero, você não chega a lugar nenhum. Né? Então essa função não tem uma solução constante. E outras situações também, por exemplo, em que o valor não é, né, o valor da raiz, porque obviamente você está trabalhando com raiz, por exemplo, de uma função do segundo grau, ela não pode ser, ela pode ser um número complexo, né? Como por exemplo, sei lá, um t ao quadrado menos, não, vezes x ao quadrado menos 4, por exemplo, né? Solução constante para isso seria a raiz quadrada de menos 4. Não, isso aqui for positivo, né? Vai para o outro lado negativo. Seria o resultado de menos da raiz quadrada de menos 4. Não está definido no conjunto dos números reais isso aqui, né? Tem lá nos números complexos, mas nesse caso a gente não consegue então definir uma solução constante para essa função dentro do conjunto dos números reais, ok? Eu acho que era isso, né, de soluções constantes. Então é bem simples, né? É você buscar as raízes da função h de x. E aí a prática é sempre enxergar isso como sendo que a multiplicação, o resultado dessa derivação como sendo a multiplicação
da função g de t e da função h de x. E aí você consegue separar isso, né, tornando a função g de t diferente de zero, né? E a função h de x, ao definir as raízes, né, ao definir as raízes dessa função, você cria, então, números, né, que vão assumir o papel de funções constantes, que são soluções para essa equação diferencial. Ok? Tá, mas no caso, então, a grande maioria das funções, a grande maioria das equações diferenciais, elas vão ter uma solução constante, né? Você sempre vai enxergar aí, né? Sempre não, né? Na maioria das vezes você consegue enxergar uma função constante que satisfaz aquela igualdade, ok? Mas e no caso em que uma solução é diferente, por exemplo, de uma função constante? Então, mais uma vez definindo aqui, dx dt, né, em variáveis separáveis, você tem o que? Você tem a função g de t que multiplica a função h de x, certo? Se você faz, né, se você traz, não, fazer o contrário, levar esse o dt para esse lado e trazer o h de x para cá. Está multiplicando, passa dividindo. Então, dx sobre h de x, né, colocando os que tem variável iguais, né, dx de h de x e o g de t que multiplica dt. Está dividindo, passa multiplicando, dt. E aí você pode enxergar isso aqui como sendo 1 sobre a função h de x que multiplica dx igual a g de t que multiplica dt. Ok? E aí então você tem, né, as variáveis de integração, só precisa fazer a integral, né? Já que é uma equação, estou aplicando a mesma propriedade em ambos os lados da equação. Estou aplicando a mesma propriedade em ambos os lados da equação. E eu estou então definindo que a solução para essa função, né, vai passar então por uma integração, ok? E obviamente então essa vai ser a nossa forma de definir então as soluções não constantes, né, para as nossas equações diferenciais. E isso, obviamente, quando a gente estiver tratando de equações diferenciais de variáveis separáveis. A gente ainda está tratando, né, desse tema, equações diferenciais em que as variáveis, eu consigo separar as variáveis por meio de um produto de multiplicação. Um produto de multiplicação é ótimo, é um produto entre duas funções, né? E aqui, obviamente, se você está definindo, então, a integral, você está tratando de uma primitiva para a função h de x, que vai ser igual a uma função, né? Isso aqui não é um dt, é um g de t. Função g de t, e aí a gente sabe que sempre entra uma constante k, né?
aqui, né? E aí a indicação de que a solução, né, para uma função o que você pode pensar o quê? Né? Se você integrou aqui, você também vai gerar uma função k. Né? Se você pensar aqui em um k1 e um k2, né? Observa que esse termo não tem variável, eu posso passar para o outro lado, subtraindo, enfim. Né? E você pode pensar aqui, né? E quando você subtrair esses dois valores, que são valores numéricos, você vai encontrar um número ainda. Né? Então você pode pensar isso aqui exatamente como sendo a primitiva da função h de x, que é igual a primitiva da g de t mais a constante k, né, que é o resultado dessa subtração de k1, k2, né, continua sendo um valor constante aí. Então, baseado nessa regrinha, é que a gente vai fazer então as soluções, vai definir as soluções não constantes das nossas equações diferenciais. Vamos pegar um exemplo. Dx dt para t que multiplica x ao quadrado. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou então trazendo o dx sobre x ao quadrado, né, igual a t dt, né? E aí então eu estou integrando o que? Eu estou integrando 1 sobre x ao quadrado, que multiplica dx igual a t dt, né? Variável de integração t. E aí, ó, o que vai acontecer, né? Aqui, ó, a integral de 1 sobre x ao quadrado, você pode olhar como sendo x ao quadrado negativo, né? Ou seja, né? Só voltando aqui, integral de x elevado a menos 2 dx igual a t dt. E aí a integral de x elevado a menos 2 é o quê? É x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1 no denominador. E aqui a integral, a mesma coisa, né? Aplicando, tem 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. E aqui aí você acrescenta a constante k, né? Mais k. Que aí você pensa nessa constante aí com aquela ideia lá. Aqui tem um k, aqui vai aparecer um k. Quando você somar dois valores iguais, subtrair na verdade, né? Que ele vai estar somando ou subtraindo dependendo do valor. Você encontra um k, né? Um valor constante ainda. E aí então você fica com o que? Menos x elevado a menos 1 igual a 1t ao quadrado sobre 2. Ok? Mais k. Isso aqui, né, resolvendo aqui para o lado, o que vai acontecer? Aqui ele vai ficar menos, então, 1 sobre x, que é igual a 1t ao quadrado sobre 2 mais k. Só que eu quero o quê? Eu quero uma função do tipo x de t, né? Eu quero uma função x de t. Aqui eu tenho o inverso, eu tenho menos, né? E aí se você fizer isso,
a multiplicação e depois fazer a troca, né? Observa que isso aqui tá como é que fala? Tá dividindo o x de t, você passar aqui multiplicando, né? Você encontraria o quê? Um menos 1 igual a... Deixa eu colocar isso aqui como uma fração só, que eu acho que até fica melhor de observar. Mas vamos lá. T ao quadrado mais 2k dividido por 2. Ok? Ok, às vezes eu falo como se eu estivesse falando com... Não, com o computador só. Mas aqui, ó. Estou somando duas frações de denominador diferentes. O denominador comum vai ser o 2, né? Faz as operações todas, o resultado vai ser isso. E aí agora você faz isso, ó. Isso está multiplicando, vai para lá, né? De modo que você vai ter o quê? Você vai inverter, vai levar isso para cá e depois vai trazer isso para cá, né? Porque ele vai estar multiplicando e você passa dividindo para o outro lado. Então, a gente pode fazer isso, ó, expressar isso como sendo x igual a menos 1 sobre o quê? Sobre o t ao quadrado mais 2k dividido por 2. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de t ao quadrado mais 2k sobre 2 é 2 sobre t ao quadrado mais 2k. Então, multiplicado por menos 1 lá, fica menos 2 dividido por t ao quadrado mais 2k. Então, essa é a nossa função x de t, que é a solução para a nossa equação diferencial. Ok? E a gente testou exatamente isso, né? A gente testou exatamente isso numa situação que a gente trabalhou com esse exemplo e testou o menos 2 sobre t ao quadrado mais... Foi o primeiro exemplo, se eu não me engano, que a gente testou. T ao quadrado menos 1. Né? E aqui esse k, então, se for menos 1, esse k está assumindo o valor de menos meio. Né? 2 vezes menos meio, resultado menos 1, por exemplo. Certo? E é isso, senhores. Então, um caso aí bem tranquilo de resolução de equação. Observe que agora a gente começa a ver, né, no cálculo 2, é a primeira vez que a gente está vendo, né, integral no cálculo 2, né, isso para aplicar, né, na solução de uma equação diferencial. E mais uma vez, volto a lembrar, a gente está tratando de equações em que a gente consegue separar, né, as variáveis, né, t e x ao quadrado, e aí eu consigo movimentar para um lado e para o outro, né, trazer esse x ao quadrado, né, para o termo que tem o dx, né, posso movimentar o dt para o outro lado da equação que tem o t, né, e aí fica mais tranquilo. Se a gente fosse pensar, por exemplo, na solução, isso é a solução não constante. Se a gente fosse pensar numa solução constante para essa equação, né, qual que é o valor que automaticamente vem à cabeça? 2 segundos aí. 1, 2. O zero, né? X ao quadrado tem que ser igual a zero, x é igual a raiz quadrada de zero, que é igual a zero, né? Então, se esse... Observa que eu estou buscando o x de t que torna aquele x ao quadrado igual a zero.
Estou buscando só o valor do x. O x tem que ser zero para que essa parte da equação seja igual a zero e todo o resultado seja igual a zero. Então, observa que eu tenho as seguintes soluções até agora. Eu tenho zero como solução não constante e eu tenho uma família de funções x de t não constantes que podem aparecer aqui. Por que família de funções? Porque dependendo do valor de k, que o valor de k assuma, né, como valor constante, eu posso ter aqui o resultado, né, como sendo o menos 1 como menos meio, né? Pode ser esse k, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer valor. E ainda assim, quando você substitui isso aqui no lugar desse x ao quadrado, o resultado vai ser, vai satisfazer a condição. Ok? Então, a gente definiu então solução constante e solução não constante para uma equação diferencial. Vamos ver mais um exemplo em que a gente tem uma outra aplicação dessas, né, envolvendo soluções não constantes. Para esse exemplo, a gente tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, sim. Mais um exemplo envolvendo solução não constante. T ao quadrado que multiplica x. Que a pergunta aqui é a seguinte: qual que é a função x que ao ser derivada, observa aqui, ó, qual que é a função x, né, que ao ser derivada em relação à variável t, a função x de t, que ao ser derivada em relação à variável t, o resultado vai ser um t ao quadrado que multiplica x. Essa é a pergunta, né? E isso é uma solução. Se fosse uma solução constante, o óbvio seria que esse x fosse igual a zero. Né? Se x for igual a zero, o resultado é zero, né? E a derivada para isso aqui seria zero. E aí por que a derivada disso aqui tem que ser zero? Né? Porque se você está usando uma função constante, automaticamente vem na cabeça que a derivada da função constante é igual a zero. Então o resultado para tudo isso aqui, se x for função constante, né, o resultado para tudo isso tem que ser zero. Mas e pensando numa solução não constante, você teria que fazer a integração disso. Né? Se a variável é separável, você consegue separar, né, para um dos lados, né, quem tem a variável t e quem tem a variável x. Nesse caso, dx, o x está multiplicando, passa dividindo, é igual a t ao quadrado dt. Né? Faz a integral em ambos os lados, integral de 1 sobre x, e aqui nesse caso, essa integral, ela assume um valor específico e não mais você vai resolver utilizando aquela regrinha do expoente negativo, né, porque a integral de 1 sobre x é ln de x, que vai ser igual a t ao cubo sobre 3, né, mais a constante k. Vamos pensar dessa forma. Só que o que eu quero? Eu não quero um ln de x igual a 3 a t ao cubo sobre 3 mais k. Eu quero saber exatamente
exatamente o valor do x, né? Eu estou buscando o x como sendo uma função que depende da variável t. Ok? Eu estou buscando x como sendo uma função que depende da variável t. Nesse caso, como é que eu faço para eliminar o ln de x e ficar só com x? Né? Eu passo isso, né? Que a ideia é a gente dizer que isso aqui passa como uma função exponencial para o outro lado, mas a gente sempre vai aplicar a regrinha de fazer a mesma operação em ambos os lados. Então isso na verdade é o quê? É e elevado a ln de x, que é igual a e elevado a t ao cubo sobre 3 mais k. Certo? Isso aqui, ó, né? Propriedade das potências, né? Toda função exponencial elevada ao logaritmo, né? Como expoente como sendo um logaritmo, vai ser o resultado para essa potência vai ser exatamente o logaritmando. Então, no caso, o resultado dessa operação aqui é x, obviamente se tiver na mesma base, né? E a gente sabe que está na mesma base porque o ln é, na verdade, o log, né, na base e, né, uma forma de escrever, né, ln, é o logaritmo do como é que fala? Do número de Euler, né, na base e, que é o 2,18, alguma coisa. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Cadê a calculadora? 2,7, não 2,18, 2,782, enfim, mas essa é a base, né? E aí, para não representar isso, né, usou-se a notação ln, o logaritmo neperiano, né, que seria a mesma coisa que o log na base e. Né? E aí, então, como está na mesma base, e a propriedade é a seguinte, ó, se você tivesse, por exemplo, 2 elevado a log na base 2 de qualquer valor aqui, sei lá, um 8, por exemplo, o resultado para isso seria, né, 8. Tá? Então é a mesma regra aqui. A base tem que coincidir com a base do logaritmando. A base do expoente tem que coincidir com a base do logaritmando. Enfim, mas vocês já devem ter visto isso, mas só a título de esclarecimento. Então isso vai ser igual. E aqui, como não tem, né, a operação direta para resolver, você pode expressar isso como sendo 1e elevado a k, que multiplica, e aqui a gente está fazendo o processo inverso, né, a operação de potência de mesma base, repete a base e soma, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma, mas aqui eu quero expressar como uma multiplicação ainda, né? Então eu estou voltando à propriedade. Né? T elevado ao cubo dividido por 3. Aqui, ó, como o E é um número, como o E isso aqui é um K, tá? Como E é um número constante, né, 2,8718 e a sequência aí, e o K também pode assumir qualquer valor constante, o resultado para isso é constante. Então você pode olhar para isso aqui, na verdade, como sendo o próprio K, como sendo o próprio valor constante, né? X igual, então x igual a, ou x de t igual a k, que multiplica e elevado a t ao cubo sobre 3. Ok? Então essa é a função x de t, né? A função x que depende de t, que é igual a k que multiplica e elevado a t ao cubo sobre 3. Ok? Simples assim, senhores. Simples assim. Então essa seria a solução não constante, né? Solução não constante para essa equação diferencial, e a solução constante é um x de t igual
a zero. Então a gente tem duas situações, solução constante e solução não constante. Vamos ver se eu tenho mais algum exemplo. Esse exemplo aqui é interessante. E eu acho que só dá para fazer mais isso. Olha a situação. Vamos lá. Eu vou ler. Não vou, bastante coisa, mas vocês depois deem uma olhada aí que a gente está resolvendo o exemplo 4 na página 441 do cálculo 1. Determine a função y igual. Isso aqui eu vou colocar. Eu quero uma y igual a f de x tal que a f de 1 é igual a 1. Então, determine a função y igual a f de x tal que a f de 1 é igual a 1, que goza da propriedade. Aí vem a propriedade. Então, aqui eu não tenho nada definido de função nenhuma, né? Eu quero saber qual que é uma função, sei que a aplicação em 1, né, em x igual a 1 para essa função, o resultado é igual a 1, mas não me diz muita coisa. Mas aí tem mais uma informação. O coeficiente angular da reta tangente no ponto de abscissa x, olha a definição de derivada aqui aparecendo. O coeficiente angular da reta tangente no ponto de abscissa x, isso é derivada. Coeficiente angular da reta num ponto específico, num valor específico de x. Então a gente tem notação de derivada aqui. Ou seja, derivada da f de x, ou a gente pode é igual, né? O coeficiente angular da reta tangente no ponto de abscissa x é igual ao produto das coordenadas no ponto de tangência. Produto das coordenadas no ponto de tangência. Então, se eu estou dizendo que esse coeficiente angular é igual ao produto das coordenadas no ponto de tangência, o ponto de tangência qual é, né? É exatamente o valor de x, e a outra coordenada é a aplicação desse ponto na f de x, ou seja, x que multiplica f de x. Enxergaram a EDO aí? Isso aqui, ó, é y, né? Então, dy dx agora, em que x é igual a x vezes y, né, igual a dy dx. Ok? Então, essa é a equação que a gente tem que resolver aqui. Definir quem é exatamente essa função. E agora é o seguinte, ó. A gente não tem mais a g de t e h de x. A gente tem o que aqui? É de variáveis separáveis, porque a gente tem a função g de x que multiplica a função, vamos chamar de h de y, que é na verdade uma composição que depende, né? Y depende. Observa que sempre a gente vai ter uma relação disso aqui como sendo uma função que depende dessa variável, tá? Mas a gente ainda enxerga isso aqui como sendo uma função, né? Então, y de x, vamos escrever isso dessa forma, ok? Mas a ideia é, isso é uma função que depende dessa variável, certo? Isso é uma função que depende dessa variável. Então, a gente quer expressar uma f de x igual a y, né, que a gente desconhece, e que essa função aqui, quando derivada em relação à variável x, vai produzir exatamente esse resultado, um x que multiplica a própria função y. Ok?
Vamos lá, vamos expressar isso aqui dessa maneira, né? Variáveis separáveis, conseguimos então a gente consegue então separar dy sobre y igual a x dx. Integra, né? Então 1 sobre y dy e integral de x dx. A integral disso é o ln de y, né? Mais a constante que vai passar lá para o outro lado. Aqui eu vou ter o x ao quadrado sobre 2, mais a constante. A mesma situação lá do exemplo anterior, né? Em que a gente vai ter o quê? O y igual a um e que multiplica elevado a x ao quadrado sobre 2 mais k, né? O nosso y é igual a um e elevado a k que multiplica... Eu estou gravando isso, estou gravando. Opa. E elevado a x ao quadrado sobre 2. Né? E aí eu posso enxergar isso aqui como sendo um valor de constante, k, né? Que torna essa função esse k elevado aí torna um valor constante, né? E eu vou substituir ele direto pela constante k. Mas aí tem a situação em que eu quero expressar exatamente quem é esse valor de k baseado numa condição de que a aplicação da função no ponto 1 é igual a 1. Então a gente vai usar essa informação para definir qual é o valor dessa variável k que ela assume aqui em específico. E se a gente for pensar nisso... Se a gente for pensar nisso, é mais fácil trabalhar com essa propriedade aqui antes de voltar para o k. Né? Porque ele tem... Vamos chegar nessa informação aqui. Então essa é a minha função, né? Pode parar aqui, ok? Então eu tenho um e elevado a x ao quadrado mais 2 mais k, né? Essa é a função que satisfaz essa condição, né? Se você derivar essa função aqui, se você derivar essa função em relação à variável x, você vai obter exatamente o quê? Você vai obter x que multiplica a função, né? Que é como está definido aqui, ó, a derivada da função f de x, a função f de x é igual a isso, ou igual a y, né? É exatamente o quê? É exatamente o x que multiplica a função, essa função aqui. E a gente pode testar depois no final para ver. Mas obviamente quando você derivar isso aqui, ó, o que vai ser isso aqui? A derivada de x ao quadrado é 2x, né? 2 dividido por 2 é 1. Ficou o x aqui na frente que multiplica, você está aplicando a regra da cadeia, né? E você está multiplicando. Isso aqui é um valor constante, não vai contar, né, pra gente, não vai influenciar, então vai ficar 2x dividido por 2, que multiplica exatamente a função y, né? Obviamente, né? Você está aplicando a regra da cadeia, derivada da função externa, desculpa, vezes a função interna, que é a externa. Função interna que multiplica a função externa, que é a função e elevado à função exponencial, né? Mas, continuando aqui, né? Só abrir um parêntese. Então, o resultado é exatamente isso aqui que a gente definiu. Então, só para testar aí que a nossa função responde bem a equação definida. Mas
o exercício pede o seguinte, ele dá essa informação aqui, ó, de que a aplicação dessa função em x igual a 1 produz o resultado 1. Ou seja, o teu y é 1, resultado, quando você tem o meio, observa que o x é 1, então estou fazendo a troca aqui, ó, meio, né, mais k. E aí como é que resolve essa equação? Eu quero definir o valor de k aqui, né, quero saber qual que é essa constante k aqui para essa situação específica. Observa que se o valor de y variar, se esse k aqui estaria variando também, né? Se eu colocasse um k igual a 4, por exemplo, o resultado para esse k seria diferente. Tá? Mas nesse caso em específico em que o y é igual a 1 aplicado em 1, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente pode pensar isso aqui como, né, é uma equação exponencial, então e elevado a 0, que é igual a e elevado a a propriedade das potências. Né? Todo número elevado ao expoente zero, o resultado é sempre igual a 1. Então a gente está pensando que esse resultado igual a 1, né, veio de uma. E aí, obviamente, que a gente vai usar a base, né, que já está desse lado, né, para a gente resolver essa equação. Né? Na verdade, esse é o princípio de resolução de equação exponencial. Né? Você igualar as bases, né, e resolver a operação aí de igualdade entre os expoentes. Então aqui você tem meio mais k. E aí a igualdade fica o quê? Né? Se as bases são iguais, só falta fazer a igualdade entre os expoentes. 0 é igual a meio mais k. Então nesse caso em específico, o k vai, né, o meio passa para cá subtraindo, o resultado é menos meio. Então esse é o valor de k em específico que torna a nossa função, quando aplicada em 1, igual a 1. Ou seja, a nossa função y especificamente é menos 1 sobre 2. E agora sim você pode expressar isso, né, de outra forma também, continuando aqui se você quiser. Isso é elevado a menos 1 sobre 2, que multiplica e elevado a x ao quadrado sobre 2, expoente fracionário. Essa primeira parte que eu acho que eu posso apagar. Então a função y é igual a 1 sobre e raiz de e, né? Expoente negativo. Ok? Essa é a função. Bem simples, né? Bem simples a função. Essa função y. Aí dá para fazer mais uma racionalização de denominadores e tal. Mas podemos parar aqui. Ok? Então, uma hora e 50 de aula. A gente vai parar por aqui e na aula que vem a gente vai tratar o quê? De outros temas. Ainda tem alguns exemplos que eu quero mostrar para vocês. E na sequência a gente vê outras situações em que a gente não vai, né, provavelmente a gente vai tratar na aula seguinte de equações que a gente não consegue fazer essa separação por partes, né? A gente não tem essa separação por
por partes, não, por variáveis separáveis, né? A gente não consegue separar o t e o x, né, da função, por exemplo. Ok? Então, senhores, até a próxima aula. A gente se fala, então, na sexta-feira.